O que será que acontece por trás das câmeras numa eleição presidencial? Hoje, a gente vai dar uma espiada em algumas mensagens privadas que foram trocadas durante a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. A ideia é descobrir um pouco dos segredos e das estratégias que normalmente nunca chegam até o público. E olha, tudo começa num momento de crise total. Este e-mail, que foi enviado pelo estrategista Steve Bannon para o correspondente dele, Jeffrey Amos, não é um e-mail qualquer. Ele é o ponto de partida de uma série de conversas que vão revelar os bastidores de uma campanha de altíssimo risco que começou justamente com a notícia do atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro. Para entender essa história, a gente vai seguir a ordem dos acontecimentos. Vamos começar pela tensão antes da eleição, passar pela euforia da vitória e chegar até os desafios de estar no poder. Bom, antes de mais nada, para a gente entender bem essas conversas, a gente precisa saber quem está falando, né? De um lado temos Steve Bannon, uma figura bem conhecida da estratégia política americana. E do outro, o correspondente dele, Jeffrey E. Essas mensagens são uma chance rara, sabe? De entrar na cabeça de quem está ali desenhando a estratégia de uma campanha eleitoral. O que será que a gente vai descobrir sobre o que eles pensavam do Bolsonaro e do Brasil? Então, conforme a eleição vai se aproximando, a confiança do Bannon na vitória do Bolsonaro fica cada vez mais clara nas mensagens. A percepção dele sobre o candidato é de um otimismo que chama a atenção. Apenas 2 semanas depois do atentado, Bannon já está convencido de que Bolsonaro é o candidato certo. Ele usa a expressão em inglês "the real deal", que é tipo dizer que ele é autêntico, o cara certo para o trabalho. Para o Bannon, Bolsonaro não era só mais um político, era um fenômeno genuíno. E aí, na véspera da eleição, a confiança do Bannon atingiu pico. Enquanto o correspondente dele, Jeffrey Etch, e praticamente todos os analistas previam um segundo turno, ele apostou tudo numa vitória direta logo de cara. Uma aposta bem alta. Será que ele acertou? Pois é, a realidade da apuração foi um pouco diferente. O Bannon, que estava ali em contato direto com a campanha, viu que a previsão dele não se concretizou. Ele até reconhece o que chamou de enorme ganho no Congresso, mas a disputa presidencial, essa sim, iria para um segundo turno. Com a eleição indo para uma segunda rodada, a estratégia precisou mudar de foco. Agora, a conversa entre Bannon e Jeffrey E. era sobre outro desafio: como lidar com a imagem pública da ligação deles com a campanha do Bolsonaro, que já começava a aparecer na mídia. Essa troca de mensagens aqui é bem reveladora. Ela mostra pra gente a tensão que existe entre o que é feito nos bastidores e o que é mostrado para o público. A percepção pública sobre a ligação entre Bannon e Bolsonaro virou um ponto central e, claro, bem delicado. Aqui, o Jeffrey E. aponta uma coisa que parece uma contradição. Poxa, por que o Bolsonaro negaria publicamente uma associação que, em privado, parecia ser tão próxima e estratégica? E a resposta do Bannon não deixa dúvidas. A influência dele precisava ficar escondida. Mas por quê? Bom, porque qualquer associação pública poderia criar polêmica e acabar prejudicando a campanha num momento tão decisivo. Para ele, a discrição era a chave de tudo. Depois do primeiro turno, as ambições para uma futura presidência do Bolsonaro só aumentaram. As mensagens começam a revelar um plano para o Brasil que ia muito além das fronteiras do país. A percepção era de que essa eleição teria um impacto global. Nessa conversa, Bannon e Jeffrey E. discutem o papel que um Brasil liderado por Bolsonaro poderia ter no cenário mundial. Eles não estão falando só de uma eleição, mas de uma nova ordem geopolítica mesmo. Eles enxergam o Bolsonaro como um líder nacionalista, sabe? Alguém que colocaria os interesses do Brasil em primeiro lugar, sem aceitar a influência de instituições internacionais como a União Europeia, que aqui é simbolizada por Bruxelas, seria, na visão deles, uma virada de chave na política mundial. A ligação do Bannon com a campanha era tão forte que ele chegou a cogitar virar um conselheiro oficial. Ele até pede a opinião do Jeffrey Lee, o que revela não só a profundidade dessa relação, mas também o dilema que ele estava enfrentando. Uma decisão que poderia ter grandes consequências. E aqui, o objetivo final fica escancarado nessa mensagem do Bannon. A ideia era criar um movimento global de líderes nacionalistas. E o Brasil, com Bolsonaro, era visto como uma peça-chave nesse xadrez político internacional. Mas a gente sabe, né? Ganhar uma eleição é uma coisa, governar é outra, completamente diferente. Meses depois da vitória, as conversas entre Bannon e Jeffrey E. já mostram os desafios e a complexidade de exercer o poder de fato. Essa mensagem serve como um lembrete de que a política não é simples, não é preto no branco. Mesmo depois de uma vitória expressiva, é preciso saber navegar por uma rede muito complexa de alianças, lealdades e até de relações pessoais.
Esse conselho do Jeffrey E. para o Bannon ir com calma mostra o quão delicadas são essas relações. A menção ao Lula, que era o grande rival político do Bolsonaro, revela que, mesmo no poder, é preciso estar atento a cada movimento do tabuleiro, incluindo conexões que a gente nem imagina. No fim das contas, essas mensagens nos deram um vislumbre raro do que acontece quando as cortinas se fecham e os políticos e seus estrategistas conversam abertamente. A gente viu como a estratégia é montada, como as percepções sobre um candidato se formam e como as imagens públicas são cuidadosamente construídas. Isso tudo nos leva a pensar até que ponto o que a gente vê no palco da política é um reflexo do que realmente acontece nos bastidores. Quantas outras conversas secretas podem estar moldando o nosso mundo agora mesmo?